Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra, nós trabalhamos com a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. No nosso primeiro trimestre de 2023, nós estamos trabalhando o tema Avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O comentarista do trimestre é o pastor Reinaldo Renovato de Lima e ele está nos brindando com 3 meses de muito aprendizado sobre este importante tema, avivamento. E hoje nós estamos chegando à 11ª lição, ou seja, já estamos quase encerrando o nosso trimestre. E prepare-se, aqui no nosso canal nós vamos dar um panorama sobre a próxima revista do nosso segundo trimestre. No segundo trimestre estaremos trabalhando aqui na revista Lições Bíblicas Classe Adulto sobre família. E aqui nós vamos dar um panorama para você. Então aguarde, nos próximos dias nós estaremos postando um vídeo com o panorama do nosso segundo trimestre para que você já fique antenado, para que você já tenha um spoiler das próximas lições que nós estaremos estudando. 13 lições que nós estaremos estudando a partir de abril. Mas continuamos aqui no nosso primeiro trimestre, continuamos aqui com o nosso avivamento e vamos então à nossa lição da semana. Décima primeira lição, o avivamento e a missão da igreja. Nós temos a nossa revista O Texto Áureo, nós temos a Verdade Prática, nós temos a leitura bíblica em classe, que encontra-se no livro de Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. Diz assim: Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração. E por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E o texto segue: E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Nesta semana eu estarei fazendo uma abordagem diferenciada do assunto da revista. Não irei seguir o esquema proposto pela lição, mas nós abordaremos aqui o tema central da nossa revista. No nosso primeiro tópico nós temos o avivamento após a ressurreição de Cristo, o desânimo dos discípulos, a aparição de Jesus aos discípulos, o avivamento após a ressurreição. Nós temos o segundo tópico, o avivamento na missão da igreja local, o avivamento nas missões locais, o avivamento nas missões regionais atualmente. E o terceiro tópico, o avivamento e as missões transculturais. Primeira igreja missionária, evangelização e decadência espiritual da Europa, clamor por avivamento missionário. Antes de tudo, nós devemos falar que a missão da igreja é pregar o evangelho. A igreja existe para que pessoas, através dela, sejam salvas. A igreja existe para que pessoas, através dela, tenham um pleno conhecimento de Jesus. A igreja existe para que pessoas, através dela, sejam abençoadas. Para que pessoas, através dela, cheguem ao conhecimento da verdade. Para que pessoas, através dela, recebam curas, recebam maravilhas, recebam bênçãos, mas, sobretudo, recebam a salvação. É para isso que a igreja foi plantada aqui no mundo. É para isso que Jesus deixou a sua igreja aqui. Para que a sua igreja cresça, floresça e muitas pessoas se agreguem a ela. Muitas pessoas, através dela, tenham suas vidas transformadas. Quais são os princípios que devem reger a igreja como corpo de Cristo? O princípio da igualdade. Deus deseja que todos aqueles que foram por ele chamados tenham acesso ao suficiente, ao necessário para si. No corpo de Cristo, há um nivelamento entre direitos e deveres. A missão da igreja também é uma missão local. A missão da igreja também é uma missão pontual. A missão da igreja também é uma missão
olho no olho, é uma missão corpo a corpo. A missão da igreja é uma missão urbana também. Dentro da igreja nós temos pessoas de várias classes sociais. Dentro da igreja nós temos, felizmente, pessoas muito abastadas, pessoas que têm muito, glórias a Deus por isso, mas infelizmente no mesmo perímetro, infelizmente na mesma localização geográfica, infelizmente no mesmo ambiente, temos pessoas que não têm tantas possibilidades, pessoas que não têm tantas facilidades em adquirir. As pessoas dependem, com certeza, dos seus irmãos. A igreja, ela deve abraçar-se, unir-se. A igreja deve estar, e aí também entra a liderança, como alguém que deve fazer uma radiografia da membresia da igreja. Saber quais são aqueles que precisam ser ajudados. Lembre-se, lá no início de Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos, começa Pentecostes e a partir dali a igreja ela é fundada, mas ali nós sabemos que também haviam carências, tanto é que as viúvas helenistas, elas estavam passando por problemas, elas estavam passando por dificuldades, elas não estavam sendo assistidas e a igreja precisou ajudar. A igreja precisou fechar aquela brecha no muro. A igreja de hoje ela precisa estar atenta aos seus membros, as pessoas que estão dentro dela, as pessoas que fazem parte da membresia da igreja. Nós temos que ajudar uns aos outros, porque a mão que hoje ajuda é a mesma mão que amanhã poderá pedir auxílio. Nós também temos o princípio da mutualidade. No corpo de Cristo não há autossuficiência. Todos dependem uns dos outros. Dependem espiritualmente e muitas vezes dependem também materialmente. Muitas vezes dependem também de recursos, de ajuda, de possibilidades. É claro que nós sabemos que existem pessoas que realmente têm problemas, têm dificuldades pontuais e precisam, devem ser ajudadas, mas também nós não podemos também dispor de recursos que a igreja tem, porque os recursos que a igreja tem, eles são oriundos de todos os membros que juntos procuram fazer com que as necessidades elas sejam supridas e pessoas que talvez queiram tomar proveito, pessoas que talvez queiram fazer algo em benefício próprio. Temos que ter todos esses cuidados também. Por isso deve existir um gerenciamento da igreja, um gerenciamento perspicaz, um gerenciamento que realmente vai ter um olho clínico para as reais necessidades de seus membros. Também o princípio da responsabilidade. Para quem tem maturidade espiritual, contribuir é um privilégio, porque através da contribuição nós também ajudamos os nossos irmãos. Princípio da proporcionalidade. Somos responsáveis pelo que recebemos de Deus. Quanto mais recebemos, mais nós temos que repartir. Isto é maravilhoso, porque Deus supre as nossas necessidades e também nos ajuda a ajudar outras pessoas. Quando Deus instituiu as festas e as pessoas deveriam ir para Jerusalém para adorar a Ele, as pessoas elas deveriam ir para o Santo Templo para adorar ao Senhor, deveriam levar consigo os dízimos das colheitas. E aquelas famílias que não tinham conseguido ter uma boa colheita, ter uma boa safra, deveriam ser amparadas por outras famílias que tiveram uma sorte melhor, tiveram uma melhor colheita, e essas deveriam ajudar as famílias necessitadas para que as famílias necessitadas também pudessem levar o seu dízimo. Nós estamos tratando aqui na nossa lição de hoje sobre a missão da igreja e também o nosso comentarista, o pastor Linaldo, ele fala sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo. Como foi a partida de Cristo? Como foi a ida de Cristo? Como foi a perspectiva dos discípulos depois que Cristo deixou eles? Os discípulos resolveram ir pescar. Estavam atônitos com todos aqueles acontecimentos. Já haviam presenciado a presença de Jesus ressurreto entre eles, mas mesmo assim ainda estavam um tanto perdidos. Existem pessoas que são salvas, que creem em Deus, que frequentam uma igreja, mas ainda assim não sabem direito o que querem da vida. Estão perdidos, não sabem qual a sua vocação. Estão receosos em assumir uma responsabilidade, não querem compromisso. Outros querem trabalhar na obra de Deus, mas estão temerosos em assumir uma função e preferem ficar na zona do conforto. Pedro decide pescar e é acompanhado pelos outros discípulos. Será que Pedro estaria desistindo da sua nova função, pescador de homens?
Mas em Mateus 4,18, Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram as suas redes, porque eram pescadores. E Jesus havia dito para eles: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro talvez estivesse com vontade de voltar às suas atividades anteriores. Poderia estar com medo, pois sabia que a coisa tenderia a piorar, que haveria uma perseguição. Seu mestre não estaria mais ali para os guiar, para os ensinar, para os confortar. Estavam sentindo-se abandonados. Queriam sua velha e pacata vida de volta. Talvez alguém perguntasse para Pedro: Você não é aquele que andava com Jesus Cristo? Ele realmente foi embora e deixou vocês? Ou tudo não passou de uma grande farsa? Cristo sumiu deixando vocês sem qualquer explicação? Talvez as questões tivessem sido feitas a Pedro. Pedro talvez já estivesse ensaiando em sua cabeça o que responderia aos seus interlocutores. Já estava se preocupando, já estava se preparando para dar novas explicações. Com certeza, muitos diriam que ele foi enganado, que tudo isso não passara de um grande engodo. Jesus havia escolhido aqueles homens para a sua obra, para que continuassem o que ele havia iniciado. O que ele havia começado, os seus discípulos deveriam dar continuidade. Jesus havia escolhido aqueles homens para a sua obra, para que continuassem o que ele havia iniciado. Eles deveriam dar continuidade à sua obra. Jesus não desistiria de seus discípulos. Eles deveriam aprender que jamais ficariam sozinhos. Foi uma longa noite. Com certeza, os discípulos conversaram entre si, relembrando de tudo, de como tudo começou, o seu chamado, as curas operadas por Jesus, os conselhos do Mestre, as refeições que fizeram juntos, os ensinamentos de Cristo. Durante aquela noite, o mar literalmente não estava para peixe, mas a cabeça deles fervilhava de emoções. Lembranças eram compartilhadas entre si. Eles nem perceberam, mas o dia já estava raiando. A conversa, que duraria uma noite, parece que começaria a ter fim para um novo dia. Parece que aquela conversa de uma noite, ela teria durado apenas alguns instantes, mas já havíamos passado horas e horas. Já pela manhã, alguém o chama e pergunta por comida. Comida? Não temos comida. Na verdade, a noite próspera em reminiscências foi um fracasso em matéria de pesca. Eles não tinham o que oferecer para aquele estranho e atrevido, lançar a rede para o lado direito. Mas resolveram seguir suas instruções, e a pesca foi muito abundante, muito generosa mesmo. Jesus estava esperando os discípulos para com eles se alimentar ali na praia, para com eles fazer uma refeição. Jesus queria eles do seu lado. Queria que eles tivessem a plena, absoluta e convicta certeza de que ele fora para o Pai, mas eles ficariam ali e o trabalho deveria continuar. E seria muito trabalho. Seria muito grande a obra. E eles deveriam ser reabastecidos. Não somente fisicamente, mas espiritualmente, para trilharem um caminho que seria a igreja que ora estava iniciando. E o seu início seria efetivado ali em Atos capítulo 2. Quando Jesus deixou esse mundo para voltar para o céu, ele implantou a igreja. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos 2, eles estavam reunidos, juntos, unânimes em um mesmo lugar, esperando o cumprimento da promessa do Mestre. Jesus não disse para os discípulos: agora retornem para suas casas e continuem me cultuando e guardando os meus mandamentos de forma isolada e individual. Não. Ele os ordenou que ficassem juntos, unidos, congregando, compartilhando. Assim é a igreja. E se hoje a igreja, em muitos lugares, inclusive na Europa, já está arrefecendo, já está perdendo a intensidade dessa mensagem, nós devemos abastecer aqueles que nos abasteciam. Se da Europa vieram missionários para cá, para nos ajudar a conhecer melhor o Evangelho, hoje nós devemos mandar missionários para lá para ajudá-los a reviver os tempos áureos do Evangelho ali na Europa. Se a Europa está em decadência espiritual, muitos de seus templos estão virando outros estabelecimentos comerciais. Se muitos de seus templos
estão hoje sendo usados para outras atividades, esses templos devem ser reavivados. Deve haver um reavivamento na Europa. E quem sabe não somos nós, não somente com as nossas orações, mas também com os missionários que nós enviamos para lá, os responsáveis por esse novo avivamento, os instrumentos de Deus para o novo avivamento. Um novo clamor espiritual se levanta para que a igreja que um dia foi servida, hoje sirva a igreja mãe. Hoje sirva as igrejas que foram anteriormente usadas em termos de missões. Hoje elas precisam de missionários para continuarem vivendo. E nós somos os responsáveis por enviar missionários para lá. Não somente com nossas orações, por favor, com muita oração, devemos orar, devemos abençoar, devemos enviar, mas também devemos ofertar, devemos ajudar, devemos cooperar para que o mundo todo seja ganho para Cristo. Muito obrigado pela sua permanência aqui no nosso canal, muito obrigado a você que esteve até aqui conosco, obrigado a você que já se inscreveu no canal, você que já faz parte da nossa comunidade, muito obrigado pela sua atenção ao nosso canal. Nós sempre colocávamos os nossos vídeos, publicávamos os nossos vídeos às quartas-feiras e agora nós estamos conseguindo adiantar esses posts. Nós estamos entre segunda, terça e quarta postando os nossos vídeos. Queremos sempre no início da semana, já no início da semana, postar o vídeo aqui para que você já possa estudar a lição, para que você já tenha um panorama da lição da semana. Você que está chegando agora, gostou do vídeo? Gostou do trabalho? Espero que sim. Se você quiser fazer um comentário, por favor, fique à vontade. O espaço de comentário está aberto para você. Se gostar do vídeo, compartilhe ele. Se gostar do vídeo, inscreva-se no canal e nós estaremos assim sendo abençoados através da sua vida. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.